Fala, turminha! Vamos aqui no nosso primeiro. Eu não sou, só para deixar claro, apesar dessa voz aveludada de locutor, eu não sou uma IA. Acreditem, eu não sou IA. Então, galera, esse é o nosso primeiro vídeo, primeiro podcast, né? Vamos chamar assim. E eu confesso que eu gravei mais outros dois aí, tem dois áudios aí gravados a respeito do início do canal, né? O primeiro vídeo do canal, contando um pouco sobre a minha história, de onde que eu parti, né? Qual foi meu início nessa jornada a respeito do uso da mídia, né? De influenciador e tal. E eu fui consultar lá só pra dar um spoiler assim. Então, se por acaso eu encontrar esse áudio, que eu não sei onde foi parar esses dois áudios aí, eu vou postar aqui no canal, mesmo que atrasado, assim, sabe? Eu vou deixar explicitado lá e tal. Mas eu vou tentar manter pela primeira vez um padrão. Eu poderia colocar uma música de fundo, né? Talvez ao longo do tempo do canal eu coloque e tal, mas eu prefiro tratar do tema sem música, porque também se não acertar na música, ela mais atrapalha do que ajuda, né? A não ser que seja uma música que caia como uma luva e tal. Pode ser, tá bom? Talvez só esse som que vocês estão ouvindo aí, que eu não sei se coloco ou não, que é da natureza. A ideia me veio essa ideia aí por conta de um trabalho que eu fiz para a faculdade. Como é o primeiro vídeo do canal, eu quero dizer que eu sou, só para não, o pessoal gosta disso, né, de saber de onde está saindo, né? Eu não sou nenhum leigo, eu tô aí na mídia já tem um tempinho já. Na verdade, desde o início, né? Para quem não lembra, o YouTube ele começou em 2007 no Brasil. Teve outras datas, né, sobre o início do YouTube, mas oficialmente dizem que foi em 2007, não sei se 2004, alguma coisa assim, mas 2007 que ele firmou mesmo. E aí eu verificando, eu descobri que eu fiz a minha inscrição em 3 meses depois do início do YouTube. Mas só que eu não imaginava, ninguém imaginava, todo mundo zoava e tal, ninguém poderia imaginar que ia tomar essa proporção toda que tomou e tal, etc. Mas eu lembro que eu não tinha nada para dizer, né? Eu não era formado, não estava muito distante disso, assim, né? Na minha vida de peão comum até hoje, né? Mas eu tô terminando a graduação de filosofia, pelo menos a primeira graduação aí. Muita novidade aí para o futuro e tal. Sempre com ligação com a internet. Eu acho que é uma oportunidade de alguém trazer alguma coisa boa, né? Não poderia estar arranhando o microfone e falando assim bem baixinho pra vocês, galera. Olha só que suavidade. Minha unha passando no microfone. Eu poderia estar imitando uma robozinha da internet, dançando seminua, mas eu preferi falar de filosofia. Eu acho que é o mais importante. Não era pra estar falando isso aqui, era pra já estar partindo pro vídeo, mas só pra não... vai existir um tempo ainda que as pessoas sentirão falta do orgânico, né? Do erro, inclusive, dos erros de português, da voz horrorosa igual a minha, etc. Em algum momento isso vai ficar faltando, né? Igual quando é muito perfeito, né? Igual gravação de estúdio, né? Lembra? A gravação de estúdio é horrível, né? Porque não tem aquela vibe, vamos dizer assim, que acontece nas gravações aí, que não são nas gravações aí com a banda, que tem aquele erro e tal, né, que ninguém espera, tem elemento surpresa, etc. Mas aí fui vindo, passando por vários canais, primeiro de música, aí não deu certo, de game não deu certo, mas também não tem nenhum atrativo nenhum, não tem uma cara bonita, não tem uma voz bonita, não é burro pra caramba, então assim, a chance de dar certo é quase zero. E fui tentando. Isso aqui é mais um novo portfólio. E eu não estava preparado para falar sobre isso, né? Não estava. Pode ser que eu mude até de ideia. Em vez de já partir direto pro. Vou até salvar aqui. Em vez de partir direto para a fábula, eu faço. Inclusive, eu faço talvez um quadrinho. Acho que eu vou fazer isso. Eu faço talvez um quadrinho
para dar esse ponto de partida, né? Para não ficar tudo misturado, né? Fábula é fábula, comentário assim, tosco que eu tô fazendo é comentário tosco. Assim, já que eu tô, parece que tá fluindo bem, eu tô gostando do microfone. Eu escuto muito bem o microfone, apesar de eu achar que ele. De eu achar que ele só tem estética e não tem valor, mas o que chega pra mim aqui é muito bom. O retorno que eu tenho, sabe? Só que eu nunca sei se ele funciona ou não funciona, né? Diferente daqueles microfones convencionais que você fala, sai bem pesado nas caixas, etc. Aqui eu nunca vou ficar sabendo se é só a voz minha que o computador tá captando ou se é a culpa do... Caramba, não saí aqui sem querer. Eu sei a culpa do negócio. Mas vou aproveitar para falar, eu não ia falar não, e deixar até em segredo, sabe? Mas também eu não tô ligando muito não, porque assim, eu tentei fazer tudo certinho, né? O último agora, vou começar do último para os primeiros, né? Vamos começar do primeiro. Eu passei pela banda, né, Pulgas Vertebradas, minha banda antiga e tal, da minha cidade, que eu não vou falar o nome, mas quem vê o vídeo, se por acaso tiver curiosidade, vai saber onde que é. E aí eu fui postando coisas de bandas assim, de coisas atuais. Eu tenho muito material para postar se precisar algum dia, mas acho meio que caducou, né? Eu acredito hoje em dia mais na escrita e outras coisas, na filosofia, do que qualquer outra coisa. Mas eu acho a música uma porta de entrada. E lógico, a música emociona a alma, etc. Mas não transmite tanta cultura, né? Por isso que músico, quando emite opinião, músico deve ficar calado, né? Cada um na sua, né? Omita opinião se for musical, sabe? Se for outra coisa, melhor ficar calado. Mas estou passando por isso, passando por também games, né? Quem não fez nada, nenhum vídeo de games na época do Tibia, né? Então, e outros games aí. Eu lembro que eu postava e todo mundo achava ridículo, né? Pô, você vai gravar isso daí, cara? Pra que gravar? E hoje, se tivesse gravado, muita recordação teria mantido muita coisa boa, né? Muita recordação da época, né? Muita gente interessante que passa cruza o nosso caminho e tal, de certa forma. Tô deletando aqui o nosso hit aí. Isso não deleto. Tô aceitando, agora aceitou. Eu fui evoluindo na questão de banda e não dava certo de jeito nenhum. Aí no começo eu não aparecia, fazia só podcast, eu fazia igual isso daqui, né? Colocava alguma fotografia com os efeitos, ficava brincando de botar eco, de botar tudo se imaginar, eu tentei fazer de forma precária, pagando depois, etc. Colocando avatar, fazendo agora o último agora. Aí nos de política, aí em 2019 eu comecei um de política por causa da faculdade. Para fazer vídeo para faculdade, né, para cumprir trabalho, eu falei, eu vou engrenar nisso aqui, eu achei maneiro. Agora parece que tem algo a dizer, pelo menos, do que antigamente, né, pô. Ninguém merece, né, mas burro fui eu, né? Imagina você ficar jogando um joguinho e hoje em dia o cara tem canal aí de milhões aí. Imagina você ganhar milhões para ficar fazendo live de joguinho, né? Não há nada melhor, mas é lógico, né? Tomara que eles estejam estudando também. O nosso bugou aqui, cara. Esse segredo também talvez algum dia eu conte, coisa que eu descobri que tem a ver com a IA. Mas aí depois foi esse caminho da política, aí teve aí Pobre Jardineiro, esse da política mesmo, que é talvez o meu maior canal, assim, que não chega a 400 inscritos, né? O Pop Filosofia, tem a Política da Plebe, que é uns rascunhos que depois eu passo pro Pop Filosofia. Teve biografias, né? Depois eu inverti, coloquei biografadas, porque estava tendo problema no nome. E até mesmo o último agora, o Deadcast filosófico, ia chamar Podrecast. Só que graças a Deus já existe o Podrecast e é do maluco na internet, é muito doido aí, psicopata. Aí eu falei, porra, ainda bem que eu não consegui dissociar isso. Graças a Deus.
Então ficou legal. E aí, estou fazendo outra coisa aqui. Aí, beleza, volta para os jogos, não dá certo de novo. E vai tentando todo tipo de caminho, narração, aparecendo ao vivo, sem ser ao vivo. Mas, pô, hoje em dia as pessoas sempre querem a perfeição, então você tem que sair na frente. Então, o ideal é que as pessoas peguem uma tecnologia nova, igual tá vindo em IA. Tem um conselho: invista na IA, sabe? Saia na frente das pessoas, faça curso mesmo. Eu tô querendo fazer, até então eu tô enrolando um pouquinho, mas eu tô querendo fazer, não vou deixar isso passar não, porque já é o futuro, sabe? Tá mais do que o futuro, né? E as coisas vão engrenar nesse sentido aí. Daí, vai ser possível. Eu vejo o futuro assim, vamos imaginar de uma forma positiva, né? Não só ver de forma negativa. Você poder fazer um próprio filme, um leigo poder fazer um filme e concorrer com os filmes do mercado aí sozinho, imagina? Sem produção nenhuma, só você e a sua IA, uma quanta coisa que não dá para fazer, novelas, filmes, etc. Releitura da filosofia, todo um trabalho de filosofia. Imagina os filmes que não saíram com os personagens, poderiam colocar o rosto, né? Hoje em dia tem essa tecnologia do rosto, né? Você resgata o rosto do fulano assim. E igual eu tava fazendo a ideia do Deadcast, que eu acho que não digo pioneira, mas que é de resgatar alguns filósofos do passado, os mais desconhecidos, os conhecidos, do campo, de todos os campos também, das ciências, da psicologia, etc. A ideia era isso, né? Lógico que ia demorar. Como eu recebo para isso, ia demorar tempos para fazer isso, né? Para anos, para resgatar tanta gente assim, Einstein, quem sabe entrevistar Einstein, então, pessoas que já faleceram, né? A regra geral, claro, obviamente, é entrevistar falecidos, então. Ou num caso extremo, futuramente IAs, né? Tipo assim, IAs criadas, né? Inventadas e tal, vamos ver. Aí, mas só que não vale a pena, porque, sei lá, eu achei que fosse subir rápido. Deve ter lá 4 inscritos e se tiver metade fui eu mesmo que escrevi. Inclusive eu vou me inscrever lá agora no canal, vou dar uma moral. Sério mesmo, quer ver? Pera aí. Tô me inscrevendo aqui no meu canal, no próprio canal, pra me dar uma moral a mais, né? Que doideira, não apareceu aqui não. Vamos ver se aparece agora. E aí foi nada de dar certo. Eu falei, eu vou voltar para as minhas raízes. Tô com medo de sair o volume aqui. Então, 4 inscritos aí, 24 vídeos e 4 inscritos. Eu falei assim, cara, não adianta. Porque assim, quem quer fazer, eu não quero ficar milionário não, sabe? Eu queria ter um incentivo mínimo, sabe? Porque à medida que fosse crescendo, não sei se a partir de 1000 que você começa, 1000 inscritos, você começa a ganhar alguma coisinha, você vai aumentando a tecnologia. Eu tava pagando você tem que pagar o programa que eu tava usando lá, que é um programa só. Inclusive depois, se o negócio fosse engrenando, eu ia passar a chave porque assim, quando engrenam, acho que as pessoas gostam de você por algum motivo, né? E aí não param mais de seguir. Eu ia passar, o pessoal também ia manjar, porque teve muito vídeo que saiu a logo do programa que eu uso. Hoje em dia tem programas mais avançados, né? É uma questão de gosto. Mas não sei se a turma não acordou ainda, não comprou a ideia, por isso que é bom estar na frente. E se não comprou, pode ser que... não sei porquê. Apareço alinhado, entendeu? Apareço com áudio bom, entrevistando pessoas interessantes aí, por exemplo, Matias Aires, o primeiro filósofo do Brasil, exemplo, o próprio Kant. Teve entrevista com... Não terminei de postar lá não, mas eu cansei, nem vou postar mais. O Thomas More, o Êxopo, Voltaire, Olavo de Carvalho. Tem gente que odeia, mas o que eu posso fazer? Mas e tantos outros, né? E Eurialo Viana Canabrava, Elevar, filósofo
conterrâneo meu e tal, mas não vale a pena. Então eu vou deixar esse áudio aqui como se fosse um áudio de introdução. Eu gravei para não ficar cansativo, que eu vou ter que produzir mais um outro material hoje. Eu vou deixar como áudio de introdução e é isso, galera. Eu vou aparecer, e aí, para quem não me conhece e não for nos canais, aí sei lá, depois dos mil inscritos, eu vou estudar também. Eu não sei quase nada também do YouTube, não sei. Acho que parte do erro também pode ser desconhecimento da ferramenta, né? Mas depois de algum número de inscritos eu apareço, sei lá, de 1000 em 1000 inscritos eu faço uma live mostrando a cara para quem quiser saber quem eu sou e tal. Mas é isso aí. Hoje seria interessante. Hoje seria a da lebre e da tartaruga, né? Todo mundo conhece essa fábula, né? Da lebre e da tartaruga, que fala muito dessa ideia, do devagar e sempre, né? da importância da constância, sabe? A máxima, devagar e sempre se vai longe, né? E principalmente essa importância da constância, sabe? Fala muito disso, entre outras coisas, né? Mas aí talvez por conta disso eu vou elaborar e aumentar mais o texto. Vou deixar ele simples mesmo. Acho que tem que ter um objetivo também, não pode ficar também enrolando muito, não, sabe? Que não deixa de ser, ficar chato, né? Mas parece que fizeram um teste mesmo. A última notícia que eu fiquei sabendo é que fizeram um teste, soltaram uma tartaruga, soltaram como é que é? Uma tartaruga e uma lebre. A lebre fica muito dispersa mesmo, ela é muito boa, ela é muito ágil, sabe? Mas de fato ela é muito dispersa, por incrível que pareça, ela é uma criatura dispersa. Mas é isso aí, galera. Desculpa a dispersão aqui também, por causa tô fazendo essa geração, né, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né, mas não vale a pena. Então é isso, fica aí. E a frase do dia, não tem frase do dia, né? Curtam o canal, quem quiser lá saber mais sobre mim, vai ter essas Filosofia em Tirinhas. Filosofia em Tirinhas é o novo canal. Então, um abraço aí. Vamos torcer para essa lei aí que vai sair que vai atrapalhar a internet. E não bloqueie, né? Porque eu lembro que eu usei o GPT para fazer algumas coisas uma semana atrás ou 2 semanas atrás. Hoje, essa semana já não dá para fazer mais. Um exemplo. Vou até testar de novo agora. Você fazia, né? Colocava foto, faz um banner com essas fotos aí, fazia. Bota uma camisa nessa foto escrito não sei o que, fazia, etc. Agora tu já tá começando a não querer fazer, sabe? Eu tava pedindo para assinar o Plus. Assine o Plus, etc. Se quiser postar foto. Vou até ver se eles estão mantendo essa questão de assinar o Plus. E aí, se for isso mesmo, que chato, né? Mal começou a coisa, eu vou ter que encerrar. Praticamente eu vou ter que encerrar o canal, véio, porque dá muito trabalho. Eu tô tentando achar aqui só foto até apagada, né? Não acredito que eu fiz isso. De ter apagado a referência, porque mentira, não fiz isso. Eu tô aqui, galera. Existe uma referência que eu deixei pro canal. Não, tá aqui. Tá aqui. É uma referência que eu deixei pro canal que ele. Vamos ver, eu vou testar aqui, mas eu vou encerrar com vocês, senão eu vou ficar muito disperso aqui. Beleza? Obrigado pela atenção de todos. É o primeiro. Eu não sei se vai ter o segundo, eu não sei como é que isso vai seguir. Mas a ideia é boa, eu tava querendo resgatar um pouco
a ideia primeira. E qual seria a ideia primeira? Exaltar Êxopo, só que, na minha opinião, foi o maior filósofo de todos os tempos, antes mesmo de Sócrates. Ele nasceu 4 anos depois do Tales, então, enquanto o Tales ainda estava pensando em saber a origem das coisas, se era da água, ou se era do fogo, ou se era do vento, etc. Essa briga toda para saber sobre a origem das coisas, e ainda não estava alcançando o homem, que só vai ser alcançado em Sócrates, nas perguntas sobre o eu, né? O Êxopo já estava observando o conhecimento popular e transformando isso em fábula para que isso pudesse perpetuar. E a nossa missão na filosofia é sempre estar falando de um filósofo do passado, e se possível de um grande filósofo do passado, e também desconhecidos também do presente, principalmente os mais próximos, né? Mas é isso, né? É sobre isso. Valeu, galera, valeu, é nóis.